Pois bem, amigos, o Fortaleza está de volta ao jogo. Depois de uma rodada onde o Fortaleza conquistou uma vitória inesperada e com muito mérito, o torcedor do tricolor voltou a ter esperanças em ver o time sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, o time ganhou uma oportunidade de ouro para tentar sair do Z4 antes da próxima data FIFA. E o roteiro, que era tão intenso e improvável, continua, mas não tanto quanto antes. Mas enfim, como de costume nos vídeos por aqui, vamos ser racionais, fazer o que é respeitosamente e analisar no ponto de vista de quem quer sair do Z4 até o final desse campeonato brasileiro. Lembrando, vamos trabalhar com os números de jogos do 14º colocado em diante no campeonato. Afinal, a distância do 14º para o Z4 é de apenas 4 pontos. Dito tudo isso, vem comigo. Ainda temos times com 29 ou 30 jogos realizados nessa Série A, e isso, é claro, afeta no momento de fazer as contas. Já respondendo a pergunta que a maioria de vocês vai fazer quando ver esse vídeo, sobre qual é a pontuação para escapar no momento. Então vamos lá. Neste pós-30ª rodada do Brasileirão, o número ideal para escapar se manteve com 43 pontos, porém ele está mais próximo do 44. Lembrando, essa pontuação pode seguir mudando nas próximas rodadas, seja subindo a exigência ou diminuindo. Ou seja, no ponto de vista do Fortaleza, onde estão faltando 9 jogos para terminar o campeonato, ele precisa conquistar 16 pontos. Distribuindo nesses 9 jogos restantes, para alcançar o número estipulado, o Fortaleza teria que conquistar um desempenho de 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, ou, por exemplo, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. De qualquer forma, meus amigos, o Fortaleza precisa continuar ganhando seus jogos. E ele vai ter uma final antecipada nessa próxima rodada. O confronto do Fortaleza contra o Santos vai ser decisivo, afinal o Fortaleza precisa pontuar lá na Vila Belmiro. A gente vai falar sobre essa situação agora, onde vamos mostrar os jogos de cada equipe que está brigando para não cair nesse atual cenário, tá? Vamos começar do último até o 14º. Aliás, o último, talvez a gente nem vá demorar tanto tempo falando sobre ele. O lanterna dessa Série A é o Sport. O Sport que só tem 17 pontos. Mesmo que o Sport saia vitorioso de todos os últimos jogos, ele só vai alcançar 44 pontos nessa Série A. Meus amigos, o Sport está rebaixado. O Juventude ainda tem 8 jogos até o final dessa Série A, e depois da derrota para o Grêmio nesse último Clássico Gaúcho, ficou com 26 pontos. E uma missão tanto quanto ingrata, tá? Afinal, o Juventude vai pegar o Palmeiras na próxima rodada, depois tem um jogo contra o Sport em Recife, vai depois visitar o Vasco em São Januário, Vasco que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, e aí para a data FIFA, e meus amigos, na reta final tem mais jogos decisivos. Enfim, o Juventude também tem uma ingrata missão daqui para o final da Série A. Já o Fortaleza, a gente vai analisar com mais calma agora. Nesse momento, o Fortaleza ele encontrou um cenário dos sonhos, tá? No vídeo de ontem, que vocês com certeza já assistiram aqui no canal, a gente mostrou a diferença para a última tabela e nesse caso a gente consegue observar um novo caminho para o Fortaleza tentar sair dessa zona de rebaixamento. Repito o que disse segundos atrás, Fortaleza e Santos é uma final. Fortaleza precisa pontuar lá e ganhar seria o mundo dos sonhos. Afinal, Fortaleza vencendo o Santos, o Fortaleza ficaria a 1 ponto de distância da equipe paulista. Ou seja, essa é uma final antecipada para o Fortaleza. Depois, a gente já conversou sobre isso, o Fortaleza tem o Clássico Rei, o Ceará que entrou meio que nessa disputa, o Ceará estava tranquilo no campeonato, mas o time do Léo Condé acabou atraindo resultados não tão positivos, e aí o Ceará se viu agora também com olhares para a parte de baixo da tabela. Em seguida, o Fortaleza também recebe o Grêmio, ou seja, 3 equipes que estão na segunda página do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza precisa ganhar pontos nessa sequência e isso será essencial nessa batalha. Depois tem um confronto contra o Atlético Mineiro na data FIFA e os últimos jogos a gente pode falar num vídeo mais adiante. Já o Vitória tem 31 pontos e 8 jogos para realizar nesse Brasileirão. E a sequência do Vitória também não é tão legal, tá? O Vitória ainda pega o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro que briga pelo título da Série A, depois recebe o Internacional, que também briga para não cair, recebe Botafogo, vai jogar contra o Mirassol que tá brigando por uma vaga na Libertadores, e nas últimas 2 rodadas tem apenas Palmeiras e São Paulo. Muito difícil a vida do Vitória nessa reta final de Série A. Já o Santos, rapaz, o Santos, olha que situação, tá? O Santos recebe o Fortaleza no dia 3 de novembro, numa segunda-feira, 8 da noite. E assim, é um jogo decisivo, né? Pro Santos, se perder pro Fortaleza, vai ver o clube cearense encostar e, quem sabe, podendo até ultrapassar na rodada seguinte. E por que que isso é perigoso? Na rodada seguinte, o Santos vai enfrentar o Palmeiras, em seguida enfrenta o Flamengo
e depois joga contra o Palmeiras mais uma vez. Esse jogo contra o Palmeiras, uma partida atrasada da 13ª rodada, e claro que o Santos vai pegar simplesmente as duas melhores equipes do campeonato em 3 oportunidades. Detalhe, tá? Quando voltar desse período, o Santos ainda joga contra o Mirassol, que está no G4. Ou seja, o Santos vai ter um corredor polonês daqui para frente. Se o Santos conseguir sair vivo, excelente. Se não, ele também ainda tem o Internacional que briga para não cair, o Sport que já está rebaixado, talvez seja um jogo que o Santos possa pontuar, o Juventude também já possa estar rebaixado nessa altura e encerra contra o Cruzeiro que também briga na parte de cima. Ou seja, o Santos joga a vida dele nesses próximos 5 jogos e também trata essa partida contra o Fortaleza como uma final. Já o Internacional, ele tem 8 jogos a realizar e o Inter, meus amigos, está me surpreendendo, tá? Afinal, ele não consegue sair dessa zona, permanece nessa parte perigosa da tabela e também tem uma sequência não tão convidativa, né? Atlético Mineiro, o próprio Vitória que a gente comentou, depois recebe o Bahia, joga contra o Ceará e também a partida contra o Santos. Muitos confrontos de equipes que estão ali na segunda página, então o Inter também está com o sinal de alerta ligado. Por último, mostrar aqui para vocês a situação do Ceará. Ceará que também tem 35 pontos, Ceará que está apenas 4 pontinhos de distância da zona. Vai jogar nesse meio de semana contra o Fluminense, um jogo atrasado da 12ª rodada, e logo depois pega de novo o Fluminense. É um lá e lô, né? E depois tem apenas o Clássico Rei. Esse Clássico Rei, meus amigos, a tendência é que ele possa ser um jogo decisivo para a vida do Fortaleza e também para a vida do Ceará nessa Série A. Até porque depois o Ceará vai para a Neoquímica Arena, o Ceará recebe o Internacional e tem as 4 últimas rodadas, talvez mais ingratas de um time na Série A, porque ele pega o G4 inteiro. Pega o Mirassol, depois pega o Cruzeiro, depois pega o Flamengo e encerra contra o Palmeiras. Então, meus amigos, o campeonato do Fortaleza já é de conhecimento geral. Tem que continuar ganhando, tem que olhar para os adversários e tratar essa partida contra o Santos com a importância que ela realmente tem, de uma final, de um jogo decisivo. Lembrando que teremos mais vídeos sendo publicados aqui no canal durante a semana, shorts sendo publicados quase todos os dias, e você está mais que convidado para participar dessa jornada junto comigo, beleza? Se não é inscrito, se inscreva. Se não clicou no gostei, clique, compartilhe, mande para a turma e vamos tentar entender como sobreviver e como ter saúde nessa reta final de Brasileirão, beleza? Tamo junto, meus queridos. Um abraço a todos e até mais.